Como extrair o arquivo XML do CIAF Web? Olá, eu vou mostrar agora para você qual a forma correta de fazer a solicitação do arquivo XML do extrator de dados do CIAF. Esse arquivo XML tem os registros de lançamentos realizados no CIAF. E ele é muito importante para a escrituração da FDRI, pois traz todos os dados necessários para a sua escrituração. Se você não utilizar os filtros corretos no momento da solicitação no extrator de dados, esse arquivo não vai ter todos os documentos que devem entrar na escrituração da FDRINF. Eu sou Renata Oliveira, sou contadora com experiência na área de contabilidade pública. Gosto muito de trabalhar com planilhas eletrônicas para análise de dados contábeis. E nesse canal eu compartilho a minha experiência e maneiras de utilizar as planilhas eletrônicas para otimizar o dia a dia da contabilidade. O primeiro passo para fazer a extração de dados do CIAF, o usuário deverá acessar a transação solicitação de extração de dados, disponível aos usuários que têm o perfil extrator no CIAF. Para você ter acesso a essa opção, tem que ter esse perfil, né? Perfil extrator no CIAF Web. Logo após você clicar em solicitação de extração de dados, vai abrir a tela. E a primeira informação que você deve marcar nessa tela é o campo documento. Você vai selecionar no documento, você vai selecionar a opção documento hábil. Após selecionar o documento hábil, o campo filtro ficará disponível para preenchimento dos dados. Você vai selecionar AUG ou o órgão. Selecione qual tipo de arquivo você deseja. Se é órgão, se você selecionar o órgão, ele vai trazer as informações de todas as UG executoras vinculadas ao órgão. E se você selecionar somente o G, você vai digitar o código da UG, ele vai trazer somente os dados da UG selecionada. Vai ter que fazer o filtro no período de emissão, que é o campo, e nesse campo de período de emissão vai compreender uma data, período que você vai colocar. Esse período de emissão, ele vai se referir às liquidações ou às alterações realizadas no documento. Essa data é muito importante, porque se você adicionar uma data, um período incorreto, esse arquivo não vai ter todos os documentos necessários para a escrituração da FDRI do evento R4020, porque no evento R4020 entram todas as deduções dos fornecedores que foram pagos dentro do período de referência. Dessa forma, a data que você deve adicionar no período de emissão deve considerar a data da liquidação dos documentos que poderão entrar na FDRINF. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu tenho aqui uma FDRINF do mês de agosto de 2024. No início do mês, eu verifiquei que no CIAF tem documentos com DDF 025 que foram liquidados, documentos com DDF 025 que foram liquidados em janeiro de 2024 e que ainda estão aguardando pagamento. Então, esses documentos poderão ser pagos durante o mês de agosto. Então, quando eu for extrair o arquivo, lá no dia 1º de setembro, eu vou colocar o período de emissão de janeiro até o final do mês de agosto, para que no arquivo XML tenha todos os documentos e assim o sistema possa fazer a união da união dos dados, dos documentos que estão no XML, com as planilhas de ordens bancárias dos fornecedores que foram pagos. Se esse documento no CIAF, essa liquidação do CIAF não tiver no arquivo XML, o sistema não vai conseguir fazer o cruzamento com a planilha de ordens bancárias. A próxima etapa é selecionar o status do documento. Para o evento R4020, deve selecionar o campo pendente. É importante verificar que as deduções com DDF 025 só constará no arquivo XML antes do pagamento das deduções, porque após o recolhimento dos impostos pelo sistema CIAF, o documento passa para o estado de documentos realizados. Então, no momento em que você coloca no status documentos pendentes, esse arquivo deve ser solicitado antes do pagamento da FDRINF. Nos casos em que você tenha pagado algumas deduções com DDF 025 antes da solicitação do arquivo XML, para que esse documento conste no arquivo XML, deve solicitar também documento com status de realizado, porque se você já tiver pago esse documento, deve entrar na FDRINF, né, no período de referência que você está
fazendo a escrituração, você também tem que solicitar um arquivo XML com o status de documentos realizados. Agora, para solicitar o arquivo, é só clicar em solicitar. A solicitação ficará agendada para o próximo dia útil. Somente no dia seguinte, o arquivo ficará disponível para extração. O usuário deverá acessar a transação, consultar a solicitação de extração de dados, que também está disponível aos usuários com o perfil extrator. Na tela Consulta Solicitação de Extração de Dados, você vai selecionar no campo Documento a opção Documento Hábil e o período de disponibilização do arquivo. Você vai ter que digitar esse período de disponibilização. Em seguida, você vai clicar no botão Pesquisar. Aí vai ter as opções de todos os arquivos que você solicitou. Você tem que identificar qual a solicitação que você deseja baixar no sistema. E aí você clica em cima da solicitação para detalhar. E vai abrir o campo para fazer o download do arquivo. Será baixado no seu computador um arquivo compactado com extensão zip, o qual deverá ser descompactado lá no seu computador. Quando você fizer isso, vai ter vários arquivos e um desses arquivos vai estar com a extensão XML. Então, esse arquivo é que você deve utilizar para fazer a atualização das informações do CIAF. Se você gosta do conteúdo desse canal, aproveita para se inscrever nesse canal, aperta o sininho das notificações, dá seu like, coloca seu comentário, porque somente assim, você interagindo com o canal, é que o YouTube vai entender que você gosta do conteúdo desse canal e vai compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que têm o mesmo interesse. Então ajude o canal a crescer e compartilhe, comenta, dá seu like. E também, se você tem dúvidas sobre algum assunto, sobre CIAF, sobre planilhas, como você ter dados de uma forma mais rápida, coloca aqui nos comentários para que eu possa ter mais ideias de novos vídeos para o canal.